Boa noite, pessoal de técnicas de manutenção, tudo bem com os senhores? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de práticas de manutenção, seria a nossa aula 8, e o nosso foco hoje é passar um pouco a base de como implantar a manutenção preventiva. Seria a parte teórica, né, de uma forma bem simplificada, mas dando uma visão de como proceder em relação à implantação, ok? Vamos lá. Bom, a gente tem aqui então aula 8, práticas de manutenção, plano de manutenção preventiva. Enfim, vamos por uma pequena introdução, né, que é sempre bom a gente entender um pouquinho da parte teórica e depois aplicar na prática, né? Então, o plano de manutenção preventiva, ela é uma peça fundamental para uma boa gestão do setor de manutenção e é um dos responsáveis por alcançar os índices de disponibilidade e confiabilidade dos ativos. Então pesa bastante essa questão aí para o gestor na área de manutenção preventiva, né? É um departamento que tem um custo bem elevado, né? Então tem que ser muito bem aplicado. Bom, segundo a norma, pessoal, a BNT, NBR 5462, a definição de manutenção preventiva, como a gente já passei no passado, é manutenção efetiva em manutenção efetuada em intervalos pré-determinados ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item. Então, essa é a definição segundo norma. Mas fica muito claro para vocês, né, que a manutenção é a responsável por manter os equipamentos funcionando, tá? Desde que ela seja bem aplicada e a gente tenha recursos para isso. Bom, ainda em introdução, a gente tem aqui que todas as atividades destinadas à prevenção de falhas, panes e quebras são encaradas como manutenção preventiva. Então, todo plano que a gente tiver, tá, para manter o equipamento funcionando é considerado como manutenção preventiva. Exemplo: inspeções, reapertos, substituição de itens desgastados, limpezas, lubrificação, ajustes, etc., são todos correlacionados à manutenção preventiva. O objetivo principal, pessoal, da manutenção, né, preventiva é elevar e garantir os índices de disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos. Esse é o objetivo principal da nossa manutenção, né, preventiva. Bom, o que vem a ser um plano de manutenção preventiva, pessoal? A teoria disso é a seguinte: um plano de manutenção preventiva é um documento ou série de documentos que registram todas as atividades de manutenção preventiva, bem como sua frequência, periodicidade, localização do equipamento, materiais e peças que deverão ser utilizadas e quem são os profissionais responsáveis pela execução. Então, não é de qualquer jeito que se faz uma manutenção preventiva, tem todo, né, um método, né, vamos dizer assim, um método para a gente conseguir, né, uma dinâmica para a gente conseguir registrar tudo, localizar com facilidade e já destinar as pessoas corretas para fazer esse tipo de atividade. Enfim, o plano de manutenção preventiva deve ser elaborado em forma de roteiro, em que servirá de apoio para todos os profissionais envolvidos com a manutenção, né, para que possam, né, realizar as tarefas de forma padronizada, segura e com alto índice de qualidade. Então tudo tem que ser normatizado, tem que ser através de procedimentos, tá? Tudo detalhado para que ocorra de uma forma correta. Isso demora? Demora, mas também quando é conseguido, né, executar da forma correta, isso tem um resultado muito satisfatório. Bom, ainda no plano, né, de manutenção preventiva, a gente deve constar, né, todas as informações que
instruam os colaboradores de forma intuitiva e sirvam de base para a tomada de decisões em tempo hábil. Então, tudo que a gente puder facilitar, detalhar para o executor é fundamental. Toda e qualquer tarefa do setor de manutenção deve ser planejada previamente. Não pode sair de qualquer jeito. O planejamento de ações está relacionado diretamente com a redução de custos da manutenção e a elevação dos indicadores importantes como MTBF, por exemplo, confiabilidade e disponibilidade. Então, se você faz a coisa de qualquer jeito, tudo em cima da hora, você não tem tempo hábil para pensar, para planejar, né, para que ocorra da melhor forma possível, comprar a peça no tempo certo, na hora certa e trocar, né, na hora certa. Com isso você consegue baixar o custo da manutenção. Bom, por que a gente deve fazer um plano de manutenção preventiva, pessoal? O principal benefício do plano de manutenção preventiva é a redução do desperdício. Bom, seja desperdício de mão de obra, tempo ou material. Se você não planejar qualquer atividade, seja ela ligada à manutenção ou não, você com certeza está desperdiçando algum desses recursos. Então tem que tomar cuidado e fazer a coisa muito bem planejada. Bom, sabe-se que em uma atividade realizada sem planejamento, existe 65% de desperdício de tempo. É muita coisa, né? Ou seja, dentro de 8 horas normais de trabalho, se você considerar esses 65%, apenas 2 horas e 8 são de fato aproveitadas. Então, esse número aí é assustador. E a causa disso é explicada, né, no infográfico no próximo slide aqui. Olha só, pessoal, esse infográfico aqui, ele mostra para a gente aqui os tempos, né, que a gente gasta, aproximadamente, né, uma média dos tempos que a gente gasta para fazer, com as instruções, na obtenção de ferramenta, no tempo de deslocamento, tempo de gasto nos atrasos de atividades, ociosidade, início tardio, interrupções, ociosidade por excesso de mão de obra. Então, assim, inúmeras delas a gente, né, desperdiça. E o que a gente aproveita para trabalhar apenas 35%. Então é muito pouco, né? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Bom, para minimizar ao máximo essa perda de tempo dentro das atividades de manutenção, o melhor a se fazer é implantar corretamente, né, as sistemáticas de planejamento, controle e manutenção. Aí dessa forma a gente pode fazer o quê? Dimensionar de forma assertiva o volume das atividades que devem ser feitas para manter o ativo disponível e confiável. Enfim, após a implantação do plano de preventiva, a expectativa é de tempo produtivo de trabalho suba de 35 para, no mínimo, 65. Então, é bastante. Bom, em primeiro lugar, né, em primeiro momento, essa já é uma elevação gigantesca, né, na produtividade. Então, consiste basicamente em elevar o tempo produtivo de 2 horas e 8 para 5 horas e 2. Então é muito tempo que a gente consegue ganhar com isso. Bom, para a gente elaborar um plano de manutenção que a gente considera como eficiente, né, a gente geralmente, né, a manutenção não é uma tarefa difícil de fazer. O problema, né, é criar o plano, né, mas criar o plano de manutenção é abrangente e eficaz, nos traz alguns desafios interessantes. Então a dificuldade não está no executar, a dificuldade está no fazer o plano, né? Seria o mais difícil. Bom, seria difícil apreciar as sutilezas do que torna um plano de manutenção eficaz sem entender, né, como o plano faz parte do ambiente de manutenção como um todo. Então todo mundo teria que estar interagindo com esse plano, não somente os mecânicos, não somente o programador, todo mundo, desde a gestão. Enfim, um plano de manutenção pode ser criado com o auxílio de várias ferramentas. Algumas podem elevar ou diminuir a produtividade da construção, execução e gestão do plano, mas dependente da forma de ferramenta escolhida, o que sempre é, né, o que é
e sempre será mais importante dentro do plano de manutenção são as informações neles contidas. Então, se as informações não forem exatas, muito bem cadastradas dentro do sistema, a gente acaba tendo problemas a médio prazo aí. Bom, para harmonizar todos os processos que interagem na manutenção preventiva, é fundamental a existência de um plano de manutenção, que contenha as seguintes informações. Deve conter que serviços serão realizados, quando os serviços serão realizados, quem são os responsáveis pela execução dos serviços, né? Nome, cargo, função, que recursos são necessários para a execução do serviço, peças, ferramentas, materiais, consumíveis, quanto tempo será gasto em cada serviço, qual será o custo de cada serviço, custo por unidade, custo total, que materiais serão aplicados e que máquinas, dispositivos e ferramentas serão necessários. Então, tudo isso é importante a gente ter como informação. Bom, podemos criar um plano de manutenção dentro do software e aplicativos simples, como Excel, Project, Word, né, etc. Também podemos usar o software, né, CMMS, né, Central Maintenance Manager System, específico como SAP, TOTOS e outros mais, que já existem, né, dentro da empresa. Bom, a diferença entre criar um plano de manutenção no Excel e criar um plano de manutenção em algum software específico é a quantidade de recursos que estão disponíveis para a automatização dos fluxos e monitoramento do ciclo de informação, mas dá para fazer, né, no Excel, por exemplo, tranquilamente. Um plano de manutenção nada mais é do que um aglomerado de informações devidamente organizados que saem do setor do PCM, né, que é o Planejamento, Controle e Manutenção, e vão até o técnico de campo. Por isso é importante ressaltar aqui o ciclo da informação. Bom, esse seria, né, um escopo aí do ciclo da informação, né, PCM aqui, então a elaboração do plano de manutenção, segundo, programação das atividades, terceiro, emissão das ordens de serviço, quarto, distribuição das ordens de serviço para os técnicos, né, alimentação das informações geradas durante a manutenção e geração de indicadores e relatórios de manutenção. Então, tudo isso aqui, 7 e 8, está dentro de quem? Dentro daqui do CMS. E quem está dentro aqui do quarto, distribuição? A execução do serviço e o preenchimento das ordens, que deve depois alimentar, né, as informações durante a manutenção. Então, esse seria basicamente o ciclo, né, o fluxo, né, que deveria existir dentro de uma manutenção ideal aí. Bom, como elaborar o plano preventivo eficiente, pessoal? Bom, o primeiro passo para iniciar o projeto do plano de manutenção é a coleta de dados pela identificação dos elementos que compõem a instalação industrial ou de serviço, ou seja, todos os equipamentos que compõem a instalação deverão ser identificados e registrados através de formulários, pastas e arquivos, que facilita o acesso às informações e agiliza as comparações e análises.